Eu estava assistindo um vídeo outro dia de um homem que diz ser pastor, que foi pastor há 19 anos e depois virou ateu, não acredita mais em nada, não acredita mais em Deus, não acredita mais na Bíblia, nem em Deus, em religião nenhuma. Virou ateu, não acredita em coisas espirituais. E porque Deus não respondia a ele. Ele orava, não acontecia. Ele pedia a Deus, não acontecia. E nada acontecia o que ele fazia, o que ele pedia, o que ele orava, o que ele fazia na obra de Deus, não acontecia nada. Então ele virou ateu. Poxa, 19 anos sem ser respondido por Deus é muito tempo, muito tempo. Nossa. Mas nós temos que entender, e ele tem que entender uma coisa, que nem todos são chamados para aquela obra. Não adianta querer ser carpinteiro se eu não tenho o dom de carpinteiro. Não adianta querer ser pedreiro se não tenho o dom de pedreiro. Não adianta querer ser cantor se não tenho o dom para cantor. Não adianta eu querer ser músico se eu não tenho o dom para tocar, cantar. Não adianta. Não adianta eu querer ser o que eu não sou, o que eu não posso ser, o que eu não tenho dom. Não adianta. Eu vou trabalhar em imóveis. Mas, meu Deus, se eu não tenho dom para trabalhar em imóveis, eu até posso aprender um pouquinho, mas não funciona. Tem que ter o dom. Muitos aprendem sem o dom, mas é muito difícil. É muito difícil. E a vida espiritual piorou. A vida espiritual piorou. Sem a pessoa ter o dom para aquilo, sem ser chamado para aquilo, Deus não vai responder mesmo. Deus não vai responder. E daí virou incrédulo, porque 19 anos de pastor e Deus não respondeu nem a oração, né, nem os pedidos dele, nada. Mas dá para ver que no tempo de Jesus muitas pessoas eram curadas, libertadas, que curada e libertada é a mesma coisa, né? Muitas pessoas libertadas ali de demônios, de doenças, das enfermidades, e dizia: mestre, posso seguir-te? Quero seguir-te, quero ir contigo, quero ficar contigo. E ele dizia: não, vai e mostre o sacerdote que está curado. Outros lhe diziam assim: vai e mostre a tua família que você está curado, que Deus é bom. Muitos ele não aceitava na obra dele. Não aceitava. Teve muita pouca gente que ele aceitou na obra dele. Depois de ser curado, libertado. Muitos não foram aceitos na obra dele, para trabalhar na obra dele. Você vê que aquele que ele queria que fosse para trabalhar na obra, ele foi lá e escolheu de dedo. Ele foi lá e chamou. Chamou Pedro, chamou João, chamou Tiago, enfim, chamou os 12 que eram para trabalhar na obra dele. E aqueles que não eram para trabalhar na obra dele, ele não aceitava, mesmo eles querendo, insistindo: não. Vá com a tua gente, vá com a tua família. E hoje em dia, 90% das pessoas que conhecem a igreja, elas querem ser pastor. 90% das pessoas que conhecem, que frequentam a igreja, elas querem ser missionário, pastor, bispo, apóstolo, missionária, bispa. 90%. Elas querem. O desejo dela é querer fazer aquela obra, mas elas não foram chamadas. E muitos, eles, sem ter o chamado mesmo, vão lá e pedem para ser consagrado. Aí se consagra o diácono, depois obreiro, presbítero, e vai trocando de consagração e nada muda. Eles não têm o dom de pregar, não têm o dom da palavra, ele não tem o discernimento da palavra,
e querem fazer. E querem fazer. E vão se ungindo, vão se consagrando, até chegar a bispo. Poxa, mas não tem o Espírito Santo, não tem o dom da palavra, não tem o dom do louvor, não tem o dom do discernimento, não tem o dom para isso. E estão lá. Aí o que acontece? Deus não responde às orações, Deus não revela, Deus não dá a profecia, o dom da profecia para eles, Deus não dá o dom da revelação para eles, Deus não dá o dom da palavra para eles, e Deus... E tem uma. E daí muitos estão ali sem o Espírito Santo. E daí eles não conseguem ajudar ninguém e estão enganando as pessoas. Aí acaba enganando as pessoas, que as pessoas acham que por ser pastores, bispos, missionários, eles estão cheios do Espírito Santo e não estão. Nem chamado eles foram. Eles não têm os dons e nem chamado eles foram. Estão ali se enganando, como a Bíblia diz, estão se enganando a si próprio e o pior de tudo é que ainda engana os outros. Então, como esse que se consagrou a pastor há 19 anos na frente, na obra ali, trabalhando na obra ali, 19 anos, Deus não respondia, nem as orações, em nada, não respondia em nada, porque não foi chamado para isso. E isso é bíblico. Se fosse assim, Jesus, eu quero te seguir, eu quero trabalhar contigo, quero te seguir, quero fazer o que você faz, o que teus discípulos fazem, eu quero fazer o mesmo. Se fosse assim, Deus ia recolher quase todos. Aqueles 10 mil, 20 mil pessoas que estavam seguindo Jesus, Deus ia apoiar todos eles, vamos apoiar 10 mil. Aqueles 10 mil que estavam seguindo a Jesus Cristo ia apoiar aqueles 10 mil a fazer a obra, a ser obreiro, a ser apóstolo também, igual os outros. Não foi isso que aconteceu. E hoje em dia é a mesma coisa, as pessoas pegam um título aí, pede para ser consagrado e não foram chamados. Aí vem a decepção, porque Deus não responde. E até vinha a decepção, como 19. Quanto tempo esse ateu, esse pastor ateu, enganou as pessoas? Quanto tempo ele se enganou? E quanto tempo? 19 anos ele se enganando, 19 anos ele enganando as pessoas, e as pessoas querendo receber algo que vinha de Deus através dele, e não vinha. As pessoas achando que Deus ia responder às orações que ele fazia para eles, e Deus não respondia. 19 anos sendo enganado e enganando as pessoas. Por isso que eu digo, muitos não são chamados para a obra, são chamados para ficar lá sentado, assistindo a pregação, assistindo os louvores. Mas eu quero louvar a Deus. Louve a Deus no banco. Você não tem o dom de louvar, vai lá na frente e fazer fiasco. Mas todo mundo aceita porque é igreja. Poxa, mas Deus vai aceitar uma coisa horrível, um canto tão horrível, uma voz tão horrível, um louvor tão horrível. Deus vai aceitar? Claro que não. Se a gente não aceita, imagina Deus. Mas porque é para Deus mesmo. Para Deus tem que fazer o melhor. Você não foi chamado para o louvor, você não tem dom para cantar, você não tem dom para tocar, não tem dom para cantar, fica lá no banco, cante lá no banco. Não vai lá na frente cantar, fazer fiasco. Cante no banco. Cante no banco junto com o cantor. Não tem o dom da palavra, fica escutando a palavra, fica estudando a Bíblia, fica em espírito de oração. Fica em espírito de oração, não vai querer ser cantor, não vai querer cantar lá na frente, não vai querer subir no altar, não vai querer pregar, não vai querer explicar, não vai querer doutrinar se você não foi chamado para isso. Então muitos são chamados para assistir o culto, assistir a pregação, assistir o louvor. E a minoria são chamados para o louvor, para cantar e tocar. E a minoria, menos ainda, é chamado para a pregação, para o evangelho,
para ser evangelista.